Amiga Norma, obrigado. Então, vamos iniciar os nossos estudos, aguardando naturalmente a Beth para colocar o slide, em que nós estamos na parte 10 dos estudos dos livros de André Luiz, em que nós visitamos alguns capítulos dos livros de André Luiz, a fim de que possamos desenvolver o autoconhecimento do ponto de vista espírita, segundo os pressupostos da nossa doutrina espírita. E nós, todos nós aqui estamos buscando na vida terrestre o melhor para a nossa renovação íntima. E esta renovação, ela é importante porque ela permite que nós possamos ampliar a nossa visão. O nosso olhar deve ser amplo no sentido de nós alcançarmos este valor que é a vida. A vida faz um grande sentido. A vida, ela tem uma finalidade. Nós não podemos passar por esta encarnação com a preocupação maior ou com a preocupação única de valorizar de forma excessiva o mundo transitório, o mundo imediato. Devemos entender que nós estamos, pouco a pouco, retornando para a pátria espiritual. E André Luiz, no livro O Nosso Lar, capítulo Zonas Inferiores, ele diz algo profundo, orientando os nossos corações para a vida espiritual. Ele diz o seguinte: acendei vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Suai agora, para não chorardes depois. Buscai a verdade, antes que a verdade vos surpreenda. Então, amigos, vamos acender as nossas luzes, vamos suar lei do esforço e vamos buscar a verdade, porque, segundo Jesus, a verdade vai nos libertar. Então, conforme vocês estão acompanhando no slide, estamos estudando temas dos livros de André Luiz. Eu procuro selecionar um assunto, existem diversos assuntos, em alguns capítulos, nos capítulos dos livros de André Luiz. E nós estamos na parte 10 deste estudo. No primeiro retângulo, temos livro Nos Domínios da Mediunidade. Capítulo 15, Forças Viciadas. E ao lado, seguindo a seta, o assunto que eu selecionei para hoje, neste capítulo, Entidade da Sombra. Sabemos que a vida astral ela é mesclada com diversas faixas vibratórias. Nós temos colônias espirituais, postos avançados na região do umbral. Temos o ambiente astral aqui no planeta Terra, paralelo, entrelaçado na nossa dimensão física, no nosso mundo carnal. E André Luiz está recebendo orientação neste livro, Nos Domínios da Mediunidade, do capítulo 15, Forças Viciadas. Ele recebe orientação de Aulus, que é um mentor que esclarece André Luiz a respeito dos assuntos da mediunidade e outros mais. E Aulus e André Luiz, eles se encontram no ambiente urbano, aqui no Rio de Janeiro, numa via pública. E eles observam uma certa confusão em que há um homem alcoolizado andando pelas ruas daquele bairro, aqui na nossa dimensão física, no Rio de Janeiro. E o André Luiz e Aulus, eles observam que este homem encarnado, alcoolizado, que parece que ele teve um acidente, está sobre o chão, e ao observar esse irmão no alcoolismo, embriagado, estava nele também acoplado uma entidade das sombras, com característica de um polvo, com tentáculos, envolvendo o perispírito desse irmão encarnado. Então,
A primeira informação que Aulus apresenta, neste capítulo 15, que os nossos vícios, eles atraem algumas afinidades, presenças espirituais, os nossos vícios, como as nossas qualidades, de forma oposta, atraem boas afinidades, presenças superiores em nossas vidas. E este irmão, pelo fato dele viver, infelizmente, naquela encarnação, o alcoolismo, o vício do álcool, há uma entidade que utiliza este vício para se beneficiar também. Então, nós estamos diante de um fenômeno chamado simbiose, em que duas mentes estão irmanadas em propósitos diversos, neste caso, o alcoolismo. E esta entidade da sombra, o perispírito desta entidade já está deformada. Há uma deformação perispiritual em que, segundo Aulus observa, esse obsessor que está acoplado neste irmão e, por sua vez, a mente do obsidiado aceita esse hóspede, esse psiquismo doente e, lamentavelmente, esse irmão encarnado não consegue ter o autodomínio e não entende o valor da vida no sentido da renovação espiritual. Mas, para o nosso autoconhecimento, o que pode acrescentar, qual o valor deste tema, entidade da sombra, do capítulo 15 do livro Nos Domínios da Mediunidade, para a nossa formação espiritual? Há uma mensagem que o Aulus está dizendo para cada um de nós, em que o nosso comportamento, a forma de nós pensarmos, definirmos a vida, podem atrair, podem, naturalmente, trazer algumas influências, boas ou não. Então, diante disso, nós precisamos alcançar, primeiramente, a necessidade de evangelizar os nossos corações. Porque sem esta evangelização, sem esse toque da luz do Mestre, nós não iremos entender o que ocorre, as consequências dos nossos atos na vida espiritual. Então, esta entidade da sombra, a forma perispiritual desta entidade, segundo Aulus, é um povo com tentáculos que envolve este obsidiado. Este obsidiado, ele mantém esta associação através do vício. E ambos estão viciados no alcoolismo. Lembrando sempre que o obsidiado, ele perde o tônus vital. O que seria o tônus vital? É uma variável do fluido universal. O tônus vital é a força da vida, é o vigor da vida espiritual em nós. O fluido universal, ele abastece todos nós através dos nossos organismos físicos, em que nós precisamos dessa vitalidade da vida, que é originária do fluido universal. Uma vez que eu tenho esse fluido universal em meu organismo físico e espiritual, eu devo manter uma certa qualidade, evitando vícios, comportamentos em que posso desequilibrar estas vibrações que constantemente elas acontecem no meu perispírito. Mas quando estou viciado, quando, lamentavelmente, eu vivo em comportamentos que violam as leis divinas, eu não consigo perceber em mim a doença, a enfermidade, a alienação. Mas por que isto ocorre? Porque há uma espécie de véu que está obstruindo, que está impossibilitando a minha visão mais ampla da vida. Eu vou pedir para a Norma ler, por gentileza, Norma, a questão 18 do Livro dos Espíritos, em que a questão 18, né, em que em sua resposta diz que o espírito precisa levantar esse véu, porque essa depuração, isto é, quando nós temos a intenção, a meta, o escopo, o ânimo
de buscar o autoaperfeiçoamento, nós levantamos esse véu. Esse véu é o simbolismo que nós temos uma grande dificuldade de entender que nós somos espíritos. A nossa natureza é espiritual. Então, Norma, você pode ler só para facilitar esse entendimento desse capítulo 15? Pois não. Capítulo 2, dos elementos gerais do universo, conhecimentos do princípio das coisas, questão 18. Penetrará o homem um dia o mistério das coisas que lhe estão ocultas? E a espiritualidade responde: o véu se levanta a seus olhos à medida que ele se depura, mas, para compreender certas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Ok, então nós precisamos levantar deste véu, nós precisamos desenvolver estas faculdades. Inclusive, recomendo a todos que possam visitar esse capítulo 15, de nome Forças Viciadas, do livro Nos Domínios da Mediunidade, psicografia de Francisco Cândido Xavier, ditado pelo mentor André Luiz. Este livro, este capítulo, no caso, Aulus esclarece que quando eles visitam o ambiente em que existe bebidas, alcoolismo, vícios, existem espíritos infelizes, vampiros, obsessores, que estão aguardando os seus vampirizados, os seus obsidiados. E é curioso, o Aulus, ele entra no bar, ele entra naquele ambiente, e ele observa que quando os irmãos viciados da nossa dimensão física, isto é, nós encarnados, quando eles entram nos bares, lembrando que são pessoas viciadas, não digo aqueles que vão com os amigos, festejar, conviver ali no lazer, isso é uma outra coisa, não existe nenhum problema. Mas quando o indivíduo vive no vício, infelizmente, é um valor único para ele, estes vícios, certamente estas afinidades vão se apresentar. E o Aulus observa o seguinte, está lá os irmãos encarnados, nos bares, conversando entre si, e os obsessores com formas horrendas, monstruosas, que se acoplam no perispírito, se aproximam muito do perispírito dos seus objetos de vícios. E é curioso que alguns deles, segundo o relato desse capítulo, quando o irmão encarnado está fumando, ele lança a fumaça ao ar, e aí um dos espíritos deformados tenta alcançar esta fumaça, tentando absorver, inalar, a fim de que ele possa assimilar no seu perispírito. Olha só que desequilíbrio. O espírito desencarnado que viveu entre nós, no mundo carnal, faleceu, o corpo físico morreu, desencarnou, e ele continua com os mesmos vícios no mundo astral. Só que, no mundo astral, o perispírito dele vai ganhando deformidades. Então, meus amigos, vamos preservar justamente este valor da vida. Vamos buscar esta beleza em que Paulo de Tarso, em uma das suas cartas, ele orienta a todos nós que devemos ser cartas vivas do Senhor Jesus. Então, vamos agora, meus amigos, estudar o próximo livro, livro Nosso Lar, capítulo 46, nome Sacrifício de Mulher. E ao lado, o assunto que eu selecionei para hoje, relacionado a este capítulo do livro Nosso Lar, capítulo 46, Fatalidade. Neste capítulo, a mãe de André Luiz visita o André Luiz de Nosso Lar. Vocês sabem que a mãe do André Luiz, ela vive numa colônia mais avançada do que o Nosso Lar, que é a chamada Alvorada Nova. E a mãe do André Luiz, ao visitar o seu filho André Luiz, ela diz algo profundo sobre a fatalidade, porque nós estamos em plena encarnação e nós estamos tendo dificuldades de entender o conceito das coisas, o conceito
de assuntos, de temas, e, do ponto de vista espiritual, os conceitos são mais amplos. Por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o homem rico, do ponto de vista espiritual, segundo o Livro dos Espíritos, na questão 926, o homem rico é aquele que tem menos necessidade. O que tem menos necessidade, esse é o mais rico. É muito interessante. Do ponto de vista espiritual, a riqueza ela é adquirida quando você tem menos necessidades deste mundo. E a mãe de André Luiz, ela procura esclarecer um pouco sobre a questão da fatalidade, que tem uma importância muito grande em nossas vidas. Todos nós imaginamos que a fatalidade ela vai acontecer sem nenhuma alteração da nossa parte. Isso é um grande equívoco. Na realidade, segundo a mãe de André Luiz, ela diz o seguinte para o André Luiz, olha que interessante, ela falando a respeito da fatalidade. Ela diz o seguinte: meu filho, Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. Olha que interessante. Ela diz que Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. A fatalidade é o abuso, é o equívoco desse livre-arbítrio que criou as fatalidades. Mas precisamos entender também que esta fatalidade ela pode criar em nós, perigosamente, alguns limites evolutivos. Nós imaginamos que as nossas felicidades, a nossa forma melhor de ser, estão limitadas numa forma de agir, no afeto a uma pessoa, no depender de algo para ser feliz. Então, quando eu dependo de alguma coisa para ser feliz, eu estou criando uma fatalidade. Quando eu cogito que aquela pessoa que está ao meu lado, que tem seu valor, é tudo para mim, esquecendo que Jesus orientou a amar Deus sobre todas as coisas, eu estou invertendo o sagrado no valor acessório, isto é, eu estou esquecendo que a espiritualidade, que o Cristo, que a causa inteligente devem sempre viver acima das nossas cogitações. Isto é, eu devo priorizar a espiritualidade, o valor espiritual da vida. Senão, estarei sempre vulnerável. E quando a fatalidade ela se faz presente em nossa vida, nós imaginamos, nós limitamos a nossa evolução com as coisas transitórias. Vejam bem, quando nós temos uma certa simpatia pelas pessoas, somente pelas aparências, por uma relação corporal, eu estou valorizando a natureza corporal. E por valorizar a natureza corporal, está desencadeando em mim muitas emoções, emoções não equilibradas. Porque se eu observo somente corpos, eu estou gerando em mim emoções desequilibradas. E, por sua vez, estou gerando o quê? Estou gerando um conceito limite, porque eu só vejo beleza em corpos, não vejo beleza em espírito. Só que nós temos o perispírito, o corpo físico, a nossa rigidez da reencarnação, nós temos esse corpo, mas, às vezes, o corpo ele é incompatível ao perispírito que está acoplado naquele corpo. Existem belas pessoas, fisicamente dizendo, há uma estética naquele corpo físico, mas o perispírito ele é oposto. Tem aspectos desagradáveis, exala um aroma muito repugnante, tem cores, vinho escuro, cinzentos, raios obscuros, vibrações equilibradas, forma, pensamento, em que há um aspecto muito de fealdade, apesar do corpo físico,
com expressões de beleza. Então, por que eu devo entender, assimilar que a fatalidade ela tem valor relativo em minha vida, não absoluto? Porque se eu consigo entender que existe a vida espiritual, olha que interessante, vida espiritual, fé no futuro. Segundo a questão 922 do Livro dos Espíritos, como também a 495. Tanto a questão 495 como a 922, ambas as questões do Livro dos Espíritos, elas esclarecem que devemos ter fé na vida espiritual. Bom, se minha mente, pela via intelectual, eu já entendo que existe a vida espiritual, o que não quer dizer que a minha emoção ela está acompanhando o meu intelecto. Às vezes o meu intelecto ele avança mais, entendendo que existe a vida espiritual, mas o meu emocional não entendeu, não assimilou da mesma forma. Mas mesmo assim, pela convicção intelectual, se eu entendo que existe a vida após morte, toda e qualquer fatalidade da vida corporal passa a ter valor relativo. Isso é muito consolador. Vou repetir. Se eu entendo que existe a vida espiritual, olha o fundamento. Questão 922 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se existe uma felicidade comum para todos os homens. Resposta, parte final. Em relação à questão moral, fé no futuro. Essa fé no futuro, o mundo superior está orientando os nossos corações, dizendo o seguinte: meus filhos, fé no futuro, porque se porventura existirem situações, expiações, provas, se a vida material, a vida corporal se apresentar de forma difícil com aquelas tempestades, em vez de você tornar essas dores, essas dificuldades com valores absolutos, você vai ter a capacidade de relativizar. Por quê? Porque você deixou de entender que nada é fatal. Não existe fatalidade. O que é certo é a nossa eternidade. Então, amigos, quando a mãe de André Luiz diz que a fatalidade é uma criação nossa, nós criamos esta fatalidade e precisamos superar, porque, na verdade, esta fatalidade ela não existe. Se você tem um obstáculo a superar, não é fatal que você venha cair nesse abismo. Não há fatalidade que você venha cair neste abismo, porque só depende de você. Você pode superar tais obstáculos seguindo a orientação do Evangelho do Senhor Jesus. Você sabe que Jesus falou algo profundo para o Nicodemos, justamente... Opa, tem a mãozinha levantada, é Norma, né? Norma, fica à vontade. Oi, querido, você falou referência em duas questões, eu anotei a 922, não anotei a outra, você pode repetir? A outra é 495. Obrigada. Está ótimo. Então, obrigada, o que Norma. acontece? Eu ia perguntar, você já perguntou por mim. Eu peguei o livro aqui, eu falei, e agora? Perdi o número da questão. A 495 fala a respeito dos protetores, em que existem dois espíritos que assinam a 495, Santo Agostinho e São Vicente de Paulo, em que eles explicam que os protetores eles podem orientar as nossas vidas, e há uma voz interna que pode nos orientar. A 495. A 922 menciona a respeito dos pressupostos da doutrina espírita, né? Mas a mãe de André Luiz, ao dizer que Deus criou o livre-arbítrio, nós criamos a fatalidade. A fatalidade ela deve se desfazer como um conceito fatal, absoluto. Nós não podemos aceitar a fatalidade como valor absoluto. Eis é um perigo em nossos conceitos. Se em nossa mentalidade nós acreditamos nesta ideia infeliz que a fatalidade tem valor absoluto, nós iremos viver, certamente, algumas incertezas. Vocês sabem que o suicida, por exemplo, ele acreditou na ideia
e esta ideia se tornou algo fatal, que a morte cessa com o organismo físico. Olha só que loucura. Os suicidas, a maior parte deles, acreditam que uma vez morrendo, cessam as vidas do organismo físico. E este tipo de pensamento, eles acreditam com um valor absoluto. Só que, segundo o livro Memórias de um Suicida, da Ivone Amaral Pereira, ela esclarece que o irmão Camilo Cândido Botelho, ele é o protagonista desta obra, é o autor português, Camilo Castelo Branco, em que, lamentavelmente, no século XIX, ele soube que iria ficar cego, ouvindo o diálogo da esposa dele conversando com o médico. Ele só ouviu o médico dizer o seguinte: a cegueira é irreversível. Ele pega, aos 60 anos, ele adquiriu a cegueira, ele pega o revólver e dá um tiro no crânio. Ao desencarnar como suicida, ele se vê nos vales dos suicidas. E ele deu um tiro na região próxima do ouvido. E está sempre saindo sangue dessa região. E, infelizmente, ele deixou o mundo nessas condições. Foi amparado pela Colônia Maria de Nazaré, que ampara os suicidas, e ele recomeçou a caminhada dele. Mas por que o Camilo Cândido Botelho tomou este impulso de cessar sua vida pelo suicídio? Porque ele deu um valor conceitual do suicídio como uma solução, isto é, uma falsa solução. Ele deu um valor, ao cessar a vida, um valor absoluto. A doutrina espírita, ela nos oferece esse relativismo dessas fatalidades do mundo transitório. Olha que coisa curiosa. Como é que pode um mundo transitório ter fatalidade? Percebem? O mundo transitório não pode ter fatalidade, porque é transitório. Então, diante disso, meus amigos, procuram relativizar suas dores, suas inquietações. Tenham a certeza que nenhuma madrugada ela é permanente, porque, de forma inevitável, o amanhecer ele vai se fazer presente. Seguindo o nosso estudo, nós estamos estudando temas dos livros de André Luiz, parte 10. Vamos agora para o terceiro retângulo, um outro livro, uma grande obra da série André Luiz, livro Obreiros da Vida Eterna. Livro Obreiros da Vida Eterna. Então, vamos estudar o capítulo 2, no Santuário da Bênção, em que nós temos um mentor espiritual, Barcelá, se eu não estiver enganado o nome, que são muitos mentores, e esse irmão que se encontra na vida espiritual neste santuário, ele está dando uma orientação para um grupo de espíritos. E ele diz o seguinte, que quando nós estamos analisando os fatos da vida, eis aí o assunto, noções reencarnacionistas. Essas noções da reencarnação, que é o assunto que nós iremos estudar agora, do livro Obreiro da Vida Eterna, capítulo 2, no Santuário da Bênção, é interessante que, segundo esse mentor, devemos, ao refletir, analisar, interpretar os fatos, as ocorrências que ocorrem em nossas vidas, a reencarnação como uma base de melhor entender e refletir. Porque se nós não encaixarmos, incluirmos a reencarnação nos fatos que ocorrem em nossas vidas, nós nos iremos nos sentir perigosamente como vítimas de um processo, de uma situação, iremos nos sentir injustiçados, porque nós não conseguimos alcançar tais objetivos. Só que a reencarnação explica o seguinte: nós não temos 50 anos somente, 70, 80, 20, 18 anos. Nós temos muitas reencarnações. E nós estamos em processo de resgate espiritual. Isto é, vivemos na erraticidade. O que seria a erraticidade? É um intervalo entre duas encarnações. Desencarnamos, estamos no mundo espiritual aguardando uma nova encarnação.
porque nós não somos redimidos. E tem uma questão do Livro dos Espíritos, que eu vou pedir para a Norma ler, a questão 230, porque, segundo a pergunta, se nós podemos avançar na erraticidade, isto é, se nós podemos avançar, crescer no mundo espiritual, ou se é necessária a reencarnação. A pergunta é próximo disso, mas o interessante é que a resposta da questão 230 do Livro dos Espíritos explica e esclarece dizendo o seguinte, que é na encarnação que nós colocamos em prática as ideias que nós adquirimos na vida espiritual. Olha que interessante. Antes de reencarnar, nós aprendemos diversas lições, ideias luminosas. Só que nós somos um enigma, uma grande interrogação. Só na encarnação, na vida corpórea, nós podemos colocar em prática as ideias que nós aprendemos na vida espiritual. Porque lá no nosso lar, talvez o nosso crescimento é pela força do coletivo. Todos fazem, vou acompanhar. Todos oram, eu vou orar. Aqui no mundo Terra, na encarnação no planeta Terra, não é dessa forma. Nós estamos à vontade com o nosso livre-arbítrio para poder fazer escolhas. E escolhas que podem ser as ideias que nós adquirimos na vida espiritual ou não. Ou pode ser escolhas de 10 encarnações em que uma personalidade ainda determina o nosso destino, às vezes para o bem e às vezes para o equívoco. Por isso que é importante aprendermos o valor da reencarnação como um pressuposto, como um entendimento, para que possamos ampliar nossa visão. Não vamos nos sentir vítimas. Ninguém é injustiçado. Ninguém é carente. Ninguém vive só no universo. Coloque a reencarnação como valor de ideia, de concepção, de conceito, para que possa, os seus pensamentos, as suas conclusões, ter o toque do Cristo, o valor do Cristo. Então, a Norma vai ler a questão 230, que ela é muito importante para entendermos que nós estamos no mundo escola. Parte 2ª, capítulo 6, da vida espírita. Questão 230. Na erraticidade, o espírito progride? Respondem os espíritos. Pode melhorar-se muito, tais sejam a vontade e o desejo que tenha de consegui-lo. Todavia, na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, meus amigos, minhas amigas, existe uma orientação importante na resposta 230 do Livro dos Espíritos, que essa resposta pode nos dar uma base doutrinária, orientadora, deste assunto, deste tema do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, no Santuário da Bênção. Nós estamos estudando o conceito, o sentido da reencarnação que deve nortear as nossas reflexões. Então, assim, se porventura a pessoa que nós amamos feriu o nosso coração, primeiro, do ponto de vista da reencarnação, aquele ou aquela que nós amamos pode ser nossa vítima do passado. Essa conversa não é fácil, esse papo é de gente grande, porque está tirando a gente de um ambiente de vítima, está tirando a gente daquela inércia de sentirmos vítimas de tudo. Então, do ponto de vista da reencarnação, olha que interessante, aquele que fere o nosso coração, que não deveria, porque, por sua vez, ele vai viver a lei de causa e efeito. Mas se ele fere, é porque ele ainda sente, no inconsciente dele, ainda não perdoou, ele sabe que nós fomos os autores de dores, de injustiça perante esse irmão. Então, se eu entendo que a reencarnação ela pode amortecer aquele impulso em mim, a reencarnação ela pode ampliar minha visão da vida no campo da compreensão, eu sei que aquele que me fere pode ser minha vítima do passado. Então,
eu já começo a amortecer aqueles velhos impulsos de querer impor o meu jeito de ser. Claro, a gente tem que estabelecer o diálogo, a educação, mas às vezes a gente vai mais pelo impulso, na violência, do que no processo educativo. A reencarnação, ela conversa conosco nesta hora, diz o seguinte: não, peraí, calma, esse é que está lhe ferindo, que não é o correto, é a sua vítima, você abandonou ele. Assim com encarnações. Ele passou fome, ele sofreu, e ele tem uma grande dificuldade de lhe perdoar, mesmo você sendo mãe dele. Olha só que situação, meus amigos. Por isso que a reencarnação é importante, porque ela desarma em nós esses velhos impulsos, essa imposição nossa de querer procurar resolver tudo em um dia, enquanto que a problemática são de séculos, talvez milênios. Então, existem coisas que é mais a longo prazo. Quer resolver? É a longo prazo, não tem jeito. E outra coisa, não se consegue convencer ninguém somente pela fala. Verbalizar convence muito pouco. O que convence são as ações, atitudes. Se aquele que não gosta de você lhe observa durante anos gestos generosos, grandiosos da sua parte, isso vai convencê-lo, porque a ação, ela diz mais, ela santifica. A fala, o que é dito nos lábios, pode se perder pelos ventos. Então, coloquem a reencarnação como um pressuposto, como um entendimento razoável, como aquele amigo invisível que vai no campo das ideias conversar com você, dialogar com você naqueles dias difíceis, porque ninguém é vítima. Tem um capítulo, vou recomendar a todos, o capítulo Segismundo, do livro Missionários da Luz, muito conhecido esse capítulo. E segundo o mentor Alexandre, o Segismundo, olha só que situação, olha só. O Segismundo, ele está para reencarnar. O pai dele, Adelino, foi vítima dele. O Segismundo está para encarnar, vai ser filho do Adelino. O futuro pai dele, ele matou o pai dele em vidas anteriores. O Adelino foi vítima de homicídio do Segismundo. O Segismundo vai voltar a conviver com a vítima dele como um nenenzinho, o filho. Só que o futuro pai dele é a vítima, porque ele matou o pai. A mãe, a Raquel, isso está no capítulo Segismundo do livro Missionários da Luz. A futura mãe do Segismundo será a Raquel. A Raquel foi uma mulher que ele abusou e influenciou ela na prostituição. Então, olha o quadro desta futura família. O pai, vítima de um homicídio, que o futuro filho foi o protagonista. A mãe, infelizmente, se perdeu na prostituição porque o Segismundo assim influenciou ela e levou ela a esse tipo de caminho. Mãe e pai, suas vítimas, vão cuidar agora do algoz. Se, porventura, os três não desenvolverem o Evangelho do Senhor Jesus, a renovação espiritual, o conceito renovador da reencarnação, entendendo que ninguém é vítima, ninguém vive numa injustiça espiritual. Todos estão vivendo numa justiça, por mais que você venha trilhar o deserto da sua vida. Mas cada pegada que você coloca na areia daquele deserto emocional que você vive é justiça divina. Acredite. E essa justiça divina, ela está moldando, ela está desenvolvendo um caráter do bem em seu espírito. Você está se renovando sem que você perceba. Isso que é encantador na vida. Quando você menos esperar, você é outro, você é outra, com uma voz suave, porém penetrante, com atitude serena, porém enérgica. Então, meus amigos, não desistam de si mesmos. Perseverem. Agem como os mártires cristãos, que mesmo com os leões amarrados nos postos, com as labaredas de fogo, mesmo com as flechas encaixadas nos seus corpos, eles não deixaram de dizer e aclamar: Senhor Jesus, Cristo, fique em mim. Então, tenhamos fé. E é interessante que o Mestre Jesus
diz algo profundo para o Nicodemos. Ele fala o seguinte: o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Olha só o que o mestre está colocando para os nossos corações. Se eu acredito somente no mundo material, eu estou nascendo somente para a carne. E, por sua vez, a minha vida ficará no mundo transitório, o que é confuso, porque eu sou eterno. Como é que pode eu acreditar somente no mundo transitório, no mundo físico, se sou eterno? Isso vai gerar um vazio existencial. Quer dizer, nascer da carne é você acreditar no mundo físico somente. Mas quando eu coloco a noção de reencarnação, quando eu entendo que existe vida após morte, quando eu entendo que existe um mestre da vida chamado Jesus, eu começo a nascer para o Espírito. Aí vem Jesus. O que nasce do Espírito é Espírito. Isto é, eu estou nascendo com os novos conceitos. Eu entendo que a reencarnação é um escudo protetor diante dos desafios daquelas noites escuras de poucas estrelas que irei viver. Se eu acredito que eu tenho muitas vidas em mim, eu preciso conter vidas desequilibradas que se apresentam na minha forma de ser, nos meus conceitos, na minha mentalidade. Então, eu tenho que ficar em estado de atenção, vigiar e orar. Se eu entender que a vida tem um valor espiritual, a minha natureza é espiritual, novamente estou nascendo para a vida em espírito. Isto é, o que nasce da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito. Então, meus amigos, desenvolva esse valor. Sentiu alguma injustiça, se o teu coração está sangrando, se você sente inquietude com as coisas que passam, coloca a reencarnação. Aí você vai perceber algo interessante. Não tenho somente 40 anos, 80 anos, 20 anos. Tenho muitas vidas. E algumas vidas se apresentam no aspecto positivo ou não. E para isso eu preciso estudar a vida. Allan Kardec, sabendo disso, ele elabora uma questão 464, que eu vou pedir para a Norma ler, que está fora da tabela. Coitada da Norma. Eu deveria... 464, Norma. Essa apareceu do nada, Norma. Eu juro que eu vou lembrar isso. É 464. Allan Kardec pergunta se uma sugestão do espírito... Como sabemos se uma sugestão do espírito é bom ou não? E a resposta é interessante, que diz que devemos estudar o caso, compete-vos discernir. Devemos estudar a vida. Olha que Allan Kardec pergunta, o mundo superior fala: estudem a vida. E você só pode estudar a vida com a reencarnação, com a vida após morte, com esses pressupostos da doutrina espírita. Então, a Norma vai ler, porque essa pergunta e resposta, 464 do Livro dos Espíritos, esclarece e muito para todos nós que precisamos estudar a vida. Fica à vontade, Norma. Parte 2ª, capítulo 9, da intervenção dos espíritos. Questão 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Resposta: estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Então, muito agradecido, Norma, existem duas expressões que, na resposta 464 do Livro dos Espíritos, podem nos ajudar nesse assunto do livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 2, que fala sobre a reencarnação, a noção de reencarnação em nossa vida. A resposta da 464 diz o seguinte: estuda a vida. Precisamos estudar. Precisamos estudar. Mas você só pode estudar se você se colocar como aprendiz. Se você se sentir muito completo diante da vida, todos nós teremos grandes dificuldades de entender que a vida vai exigir da gente a condição mais de aprendiz do que de professor. Porque o professor, o sábio, eles não reencarnam com facilidades no mundo
de provas e expiações. As encarnações quase na sua totalidade em nosso planeta Terra são espíritos necessitados como todos nós. Necessitados, aprendizes e estudantes da vida. Então, a 464 diz, estudai. E a outra resposta, discernir. Compete-vos discernir. Devemos interpretar os significados dos acontecimentos das nossas vidas. Talvez existem sinais divinos que estão falando algo aos nossos corações, ditando esperança, ânimo, vibrem no caminho do bem. Mas se eu me sinto completo em tudo, se eu estou muito orgulhoso da minha formação acadêmica, se eu me sinto tal, eu vou fechar essas antenas espirituais para as boas intuições, para a voz do instinto. O que eu preciso, todos nós precisamos, na realidade, meus amigos e minhas amigas, é de um novo coração. Precisamos de um novo coração. Porque existem decisões, escolhas, que dependem da nossa formação espiritual. Nós encarnamos porque nós fomos reprovados naquele setor da vida, naquele contexto. Casamos de vidas passadas. Na primeira paixão, agimos na infidelidade. Tivemos filhos. Nos primeiros momentos da maternidade, da paternidade, abandonamos para viver os prazeres do mundo transitório. Na profissão, em vez de auxiliarmos o colega, deixamos tudo na mão do colega. Então, nós somos um peso, quando deveríamos ser um alívio, uma leveza para outros. Então, na realidade, o que nós precisamos é nascer do espírito. Da carne, já nascemos e muitas vezes. Mas do espírito, precisamos de um novo batismo, como assim fez João Batista perante o Mestre Jesus. Aquele simbolismo profundo em que João Batista, ele coloca suas mãos sobre a cabeça do Cristo, do Messias, gerando aquele batismo simbólico, isto é, nascimento do Espírito, renovação para melhor. E vamos agora, por último, vamos estudar o livro Missionários da Luz, capítulo 4, Vampirismo, de novo Vampirismo, Mente Enfermiça. Mente enfermiça. Segundo André Luiz, ele está dialogando com o mentor Alexandre, e o mentor Alexandre, ele esclarece que quando a nossa mente está numa enfermidade no campo emocional, na nossa forma de ser, nós criamos vibrações desagradáveis. Nós, infelizmente, criamos germes psíquicos, bactérias astrais, formas estranhas para o nosso perispírito, porque a nossa mente, ela acaba gerando essas criações. Então, precisamos entender que a enfermidade, quando ela se expressa no corpo físico, ela já aconteceu como matriz, como causa, origem, no perispírito. O perispírito, ele vai drenando o que já está saturado nele. Às vezes, nós temos uma doença no corpo físico porque o perispírito está drenando. E essa drenagem alcança o corpo físico. Mas podemos suplantar essa mente enfermiça. Mas como é que nasce uma mente enfermiça? Segundo uma parábola do Mestre Jesus, conhecido por todos nós, mente enfermiça. Olha que interessante. O Evangelho do Senhor Jesus, com as suas parábolas, com os seus fatos que Jesus relatou, a sua vida, existem orientações sábias do Evangelho do Senhor Jesus. Uma delas é a parábola do filho pródigo, muito conhecido por todos nós. Mas é interessante o seguinte, do ponto de vista pródigo, filho pródigo é aquele que tudo gastou, não é verdade? Como sabemos. Havia um pai com 2 filhos, o mais velho ficou com ele, o mais novo pediu herança. E o filho, quando pede herança ao pai, vocês sabem, só existe herança porque alguém morreu. Concordam?
implicitamente, o pedido do filho perante o pai, ele estava desejando a morte do pai. É um simbolismo. Que tipo de morte? É o não reconhecimento da sua natureza espiritual. Se eu quero matar meu pai, eu não me sinto espírito. Eu quero viver os gozos do mundo transitório. E o pai, que representa um ser sábio, que é o próprio Deus, autorizou o livre-arbítrio, liberdade. Sabemos todos nós que o jovem, o filho mais novo, ele gasta tudo. Mas existe algo, não somente naquilo que ele gastou. Existe outra situação que eu gostaria de compartilhar com vocês, que isso identifica uma mente enfermiça, uma mente morta, estagnada, sem vida. Olha só, Jesus diz, nessa parábola do filho pródigo, algo profundo. Guardem os corações de vocês. Segundo essa parábola, o filho pródigo, tanto o filho pródigo mais novo, como o mais velho que ficou com o pai, um ficou em casa, o outro foi para a vida. Ambos viveram uma experiência naquele contexto. Vocês lembram? O filho pródigo perdeu o dinheiro, olhou para os porcos, viu, lembrou do pai. Quando ele lembrou do pai, está lá, caindo em si, ele lembra do pai. Meu pai tem trabalhadores, servos. Ele lembrou do pai. O filho pródigo, que é um perfil psicológico de cada um de nós vivemos o esquecimento do Pai Celestial. Eis aí uma questão que eu gostaria de conversar com vocês. Uma mente enfermiça, ela é arquitetada, ela é criada, infelizmente, quando nós esquecemos da nossa origem divina. O filho pródigo esqueceu que tem um pai, lembrou na necessidade. O outro filho mais velho, ao reclamar do pai, que o pai estava fazendo uma festa para o filho mais novo que retornou para casa, vocês devem lembrar dessa parábola, o filho mais velho reclama: poxa, pai, eu faço tudo pelo senhor. O senhor dá uma festa para o meu irmão que foi descuidado? Aí o pai teve que lembrar: filho, você está comigo, você tem tudo aqui comigo. Incrível, meus amigos, minhas amigas. O filho mais velho, dentro da casa, acolhido pelo pai, também se esqueceu do pai. A convivência que ele tinha com o pai era uma relação puramente material, corporal, do mundo transitório. Então, tanto o filho pródigo como o filho mais velho, ambos esqueceram do pai. O pródigo esqueceu na condição de necessitado. E aí lembrou do pai. O filho mais velho esqueceu do pai, mesmo com a prosperidade, convivendo com o pai tendo tudo. Então, não vamos esquecer do Pai Celestial, da nossa condição de vós sois deuses. Porque se você esquece que você tem um Pai Celestial, que tem um Deus vivo que quer lhe acolher, naturalmente a nossa mente, nosso psiquismo, vai viver as enfermidades da carência, de não sentir mais esperança. Como é importante sentir esperança. É incrível. Pessoas reclamam podendo contemplar a vida com seus olhos. Pessoas reclamam podendo contemplar a vida com seus olhos. E tem pessoas com deficiência visual, cegas, que estão sorrindo, agradecendo a vida. Tem pessoas que andam, se deslocam na sua própria casa e estão rabugentas, tristes, inquietas. E tem pessoas que estão inertes da cama, inertes, anos, e agradecem pelo auxílio da enfermeira, por aquele que está sendo útil a ela. Então, meus amigos, não esqueçam dessa condição que nós temos um Pai. Não vamos incidir nesses erros, tanto do filho pródigo como do filho mais velho. Ambos esqueceram que nós temos um Pai celestial, que nós temos uma natureza divina. Se, porventura, nós não entendermos isso, nós iremos naturalmente viver uma mente enferma, um psiquismo
atônito, confuso. Então, precisamos lembrar sempre que eu tenho Pai, eu tenho Cristo, que vai me oferecer a água viva, vai me oferecer o sal da terra e a luz do mundo. Norma, fica à vontade. Agora chegamos aos nossos minutinhos finais, né, Carmélio? Isso Nós aí. queremos te agradecer pela belíssima explanação que tanto nos enriqueceu. Tem uma irmãzinha, Ana Figueiredo, levantando a mão. Depois que Fica à você vontade. respondê-la, você pode fazer a prece, tá, meu Tá. amor? Irei responder breve, rapidinho, e vou fazer a peça assim. Pois não, Ana. Só um minuto. Oi, boa tarde. Boa tarde. Eu queria me apresentar, que eu não faço parte do grupo, eu sou espírita, claro, e Que moro legal. em Minas Gerais. Moro em Minas Gerais, no Vale de Quitionha, perto de Porto Seguro, para facilitar para Que vocês entenderem. bacana, ficamos felizes. Moro muito longe. Então, esse trabalho que vocês desenvolvem me foi apresentado no grupo nosso espírita, grupo de estudo, por uma companheira que é paulista, que alguém passou para ela, e ela passou no grupo e eu me interessei. Legal. Muito bom. E gostei muito. A questão fatalidade, por exemplo, tem coisas que eu aprendi muito que bom. Aí eu queria fazer o seguinte, eu poderia participar, não sei como, vocês me mandariam o áudio, como é que eu faço? Eu gostaria muito de continuar participando. Pena Inclusive, que... a Norma até pode ler orientando, a Norma, que é uma das responsáveis, como a Beth, eles têm estudo aqui. Inclusive, eles vão ter estudo também do Livro dos Espíritos logo depois, entendeu? Então, é todos os sábados e também tem outros dias. Então, você fala o seguinte, depois tu conversa com a Norma ou com a Beth, pode ser Beth ou Norma, aí ela vai orientar você, tá bom, Ana? Mas fiquei muito feliz com a tua presença. Mas eu gostei demais também. Muito. Viu? Obrigada, gente. Ana, põe o seu telefone no chat, que aí a gente inclui você no grupo, no WhatsApp, e aí você vai receber o link para participar toda semana. Vocês estão na 10ª lição. As 9 anteriores, vocês têm? Você vai ter no acesso quando você entrar para o grupo. Isso. O grupo os vídeos ficam todos no YouTube. Eu gostaria muito de continuar esse grupo, porque o Livro dos Espíritos a gente já faz, nós temos o Livro dos Médiuns, mas eu queria muito participar desse grupo. Carmélio dá palestra uma vez por mês, né, Carmélio? Isso aí, é isso aí. Uma vez por mês, aí você vai ter lá as palestras anteriores que ele deu. Quando você entrar no canal do YouTube, tem lá todas as palestras. Isso. Então tá. Aí você põe, por favor, o teu zap, o teu número de telefone, que a gente entra em contato com você. Ok, então. Obrigada. Eu queria finalizar agradecendo a Débora, que está também no grupo, ela que me indicou, viu, Débora? Ótimo. Ela está por aí. Tá sim, acabou, mas a Maísa também se manifestou aqui também no grupo. Muito obrigado, Ana. Muito obrigado. Okay. Então, vamos fazer a nossa oração final. Então, vamos orar para finalizar, agradecendo a todos, tá bom? Pela presença, a Naira, Luciana e tantos outros aqui. Muito agradecido. Qualquer informação, contato, vocês conversem com a Norma ou com a Beth, que elas vão incluir, vão orientar vocês com diversos estudos no canal aqui do nosso grupo, tá bom? Então, vamos orar. Vamos orar, vamos fechar os nossos olhos, mas lançar os nossos corações ao infinito de Deus, ao Mestre Jesus, pedindo amparo e auxílio, Mestre Jesus. Que o Senhor possa abrir a tua porta, porque nós estamos, Mestre amado Jesus, batendo na porta do seu coração. Ensina cada um de nós a bebermos da tua água viva. Que possamos nos refugiar no seu olhar inesquecível. Que tenhamos a certeza que nas noites de poucas estrelas, o Senhor é a nossa estrela guia, que vai iluminar os caminhos que vão resultar na tua porta estreita. O teu olhar em nosso olhar. A tua voz inesquecível em nossa voz. O teu heroísmo e a tua vida em nossas vidas. Fique sempre conosco, graças a Deus.